Eu me recordo de sonhos arrasados, de uma época caótica. Mas acima de tudo, me recordo do guerreiro das estradas. Olhem lá, naquele morro! Saudações, Humungos! O guerreiro da terra devastada! Entreguem a bomba! Vão embora! Naquele tanque. É lá que eles guardam. Se alguém vai conseguir entrar lá, esse alguém é você. E quem vai dirigir o caminho? Se vocês querem sair daqui, falem comigo. Ninguém sairá daí comigo! Aqui a gente já tem a consolidação do subgênero pós-apocalíptico no cinema, apresentando um mundo devastado onde a luta pela sobrevivência é brutal e incessante. Continuação direta de Mad Max de 1979, com Mel Gibson no papel principal e que se tornou o arquétipo do anti-herói solitário com uma mistura de coragem, habilidade e um pouco de loucura. E que tal a gente revisitar mais uma vez essa obra incrível dos anos 80? Uhul! Então, já tira a poeira do teu videocassete, rebobina e vem comigo. Sejam todos muito bem-vindos ao Rebobinando. Eu assisti esse filme primeiro, o Mad Max 2. E pra mim, esse é o primeiro Mad Max porque esse é o que bate na memória afetiva e destrava a caixinha da memória quando eu me lembro da primeira vez que eu assisti. Porque aqui na TV do Brasil Varonil, as emissoras elas adoravam fazer isso. Passar primeiro a parte 2 ou a parte 3 para depois passar a parte 1 e a gente que lutasse. No mundo destruído pela violência, surge um guerreiro solitário. Se alguém vai conseguir entrar lá, esse alguém é você. Um homem revoltado. Lutando para salvar o que restou da humanidade. Desça o fogo, pelo amor de Deus! Mel Gibson em sua mais emocionante aventura. Mad Max 2 em cinema especial nesta quarta, 9h30 da noite. A Globo 90 é nota 100. É bom ou não é? E aqui a gente já tem mais uma pérola da Rede Globo, que como se não bastasse exibir os filmes com um ano de atraso, ela ainda coloca na chamada a trilha sonora do terceiro filme, que ainda ia ser exibido só um ano depois, causando uma confusão clássica na cabeça do povo brasileiro. E se tu tá chegando aqui nesse canal e tá meio perdido, pode ficar tranquilo, esse é o canal que tem um espaço dedicado para todo mundo que ama as décadas perdidas, as melhores de todas, 70, 80 e 90. E olha só, discordar da resenha não tem problema nenhum. Nunca vai ser uma ofensa discordar. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E compartilha com os outros fãs que também amam as décadas perdidas. Ah, e deixa um comentário que é muito importante para o algoritmo. Sempre lembrando, vai ter spoiler. Eu lembro muito bem da sensação de assistir Mad Max 2. Deserto, sol escaldante, escassez de água e de comida, sem falar na trilha sonora estéril que acompanha quase todo o filme. Uma atmosfera angustiante faz a gente mergulhar instintivamente naquela distopia pós-apocalíptica. A disputa pelo petróleo acabou gerando uma guerra de proporções catastróficas entre as potências mundiais. Assim, as cidades elas entraram em colapso. O planeta se tornou uma terra devastada e sem lei. Os remanescentes agora eles viajam sem controle numa terra árida buscando gasolina. E quem possui a gasolina tem o controle dessas terras devastadas. Nesse mundo vive Max Rokatansky, um ex-policial que se tornou um andarilho solitário depois que ele perdeu a família. Durante as viagens, Max acaba se envolvendo com uma comunidade de sobreviventes que vive num pequeno complexo protegido e isolado, onde eles extraem petróleo de uma refinaria local. A comunidade de sobreviventes está sob constante ameaça de uma gangue de saqueadores liderada pelo implacável Lorde Humungus, que quer capturar a refinaria a todo custo e o controle do combustível também.
Só que Max decide ajudar essa comunidade em troca de combustível. Num confronto final, Max lidera uma missão ousada para distrair os saqueadores enquanto a comunidade foge rumo para o tão sonhado Oásis do Norte. Ele pilota um caminhão-tanque fortemente blindado numa perseguição épica e frenética, cheia de ação pelas estradas desertas. A missão culmina numa batalha intensa, só que depois de ser abatido, Max descobre que o caminhão estava cheio de areia e o verdadeiro combustível foi levado pela comunidade num outro veículo, garantindo uma fuga segura. Max é deixado para trás, sozinho, nas terras desoladas, ferido e exausto. Mas a lenda do Guerreiro das Estradas continua viva. Tenho certeza que muita gente pegou esse filme só pela capa do VHS. Era muito tri ficar olhando as capas dos filmes dentro da videolocadora. E sempre vou me lembrar de ter ficado impressionado com o Lord Humungus, um Jason de Sexta-feira 13 bolado e marombado que tem uma das armas mais legais que eu já vi no cinema. Ou então, como esquecer do sensacional e envenenado Ford Falcon GT Interceptor? Quem é que não queria dirigir um daqueles? Poder acionar o turbo e sair numa reta? Deixa aqui nos comentários quais as partes mais legais, aquelas que tu mais lembra desse filmão pós-apocalíptico. O roteiro de Mad Max 2 foi escrito por George Miller, Terry Hayes e Brian Hennant, e foi um marco na história do cinema de ação. O filme foi dirigido também por George Miller e produzido por Byron Kennedy. Eles são parceiros também no primeiro Mad Max. E ambas produções são australianas. George Miller também é conhecido por filmes como As Bruxas de Eastwick, de 1987, O Óleo de Lorenzo, de 1992 e Happy Feet, de 2006. Produzido pela Kennedy Miller Productions e distribuído pela Warner Bros. Em 1981, a produção enfrentou vários desafios, incluindo de locações em áreas desérticas da Austrália e a criação de veículos e cenários autênticos. O orçamento do filme foi de aproximadamente 3,5 milhões de dólares, e ele arrecadou cerca de 80 milhões de dólares em todo o mundo, e se tornou um grande sucesso financeiro e também de crítica, principalmente por causa de quê? É claro, das videolocadoras, que exclusivamente tem um vídeo incrível aqui, depois vai lá e dá um confere. Nice. A trilha sonora foi composta por Brian May. Não o Brian May do Queen, mas o compositor australiano que já tinha trabalhado com Miller no primeiro Mad Max. O filme foi aclamado pela crítica e também ganhou vários prêmios, incluindo o Grande Prêmio do Festival de Cinema Fantástico de Avoriaz e o Saturn Awards de Melhor Filme Internacional. Sabe por que Mad Max 2 é tão incrível e cultuado até hoje? Porque 99% dos efeitos especiais do filme foram feitos de forma prática e até mesmo improvisadas. Sabe aqueles enormes colchões infláveis que hoje se usa nas cenas em que o dublê cai? Pois é, naquela época o bagulho era feito com caixa de papelão. Olha que doideira! A combinação de criatividade, engenhosidade e trabalho duro resultou num filme que, mesmo depois de décadas do lançamento, continua a ser considerado um clássico do cinema de ação. Tudo em Mad Max faz com que a gente acredite na veracidade das coisas, porque realmente todas as perseguições e explosões são reais, com alto risco para os dublês, atores e também para a equipe. Os carros e veículos modificados, os figurinos, as maquiagens e as locações reais no deserto da Austrália fizeram e fazem de Mad Max 2 uma das obras mais relevantes do cinema mundial. O elenco principal de Mad Max 2 se sai muito bem, apresentando personagens bem construídos e com a intensidade que a trama exige. Mel Gibson se destaca como Max, que vagueia pelas estradas pós-apocalípticas em busca de vingança e sobrevivência. Gibson trouxe para o papel um ar de intensidade e resiliência, capturando toda a solidão e a raiva de um homem que perdeu tudo. Outros trabalhos incríveis de Mel Gibson incluem Máquina Mortífera, de 1987, Coração Valente, de 1995 e O Patriota, de 2000. Bruce Spence interpreta o Capitão Giro, um excêntrico piloto de girocóptero que se torna um aliado de Max.
Spence trouxe uma combinação de humor e engenhosidade para o personagem. Ele também é conhecido por seus papéis em O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, de 2003, Matrix Revolutions, também de 2003, e Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, de 2005. Michael Preston interpreta Pappagallo, o líder da comunidade de sobreviventes que é corajoso e estrategista. Preston trouxe uma combinação de liderança e também de compaixão para o personagem. Ele também é conhecido por seus papéis em Mistério no Caribe, de 1983, Metal Storm, também de 1983, e Steel, o Homem de Aço, de 1997. Vernon Wells interpreta Whis, um dos principais antagonistas e um guerreiro ferozmente leal do Lord Humongous. Wells trouxe uma presença ameaçadora e intensa para o papel. Ele também é conhecido por seus trabalhos em Comando para Matar, de 1985, Mulher Nota 1000, também de 1985, e Viagem Insólita, de 1987. Emil Minty interpreta o Garoto Fera, que se comunica através de grunhidos e gestos. Minty trouxe uma autenticidade e um mistério para o personagem. Ele também é conhecido por seus papéis em Fruitman, de 1982, The Winds of Jahar, de 1983, e Top Kid, de 1985. Kiel Nilsson interpreta o Lord Humongous, o líder brutal e carismático da gangue de saqueadores. Nilsson trouxe uma presença intimidadora e autoritária para o papel, se tornando um dos vilões mais memoráveis do cinema. Ele também é conhecido por seus trabalhos em Romance Pirata, de 1982, e The Edge of Power, de 1989. Virginia Rey interpreta a Mulher Guerreira, uma das defensoras ferozes da comunidade de sobreviventes. Rey trouxe uma combinação de força e sensibilidade para a personagem. Ela também é conhecida por seus papéis em Inferno ou Paraíso, de 1986, 007 Marcado para a Morte, de 1987, e Inferno nas Ruas, de 1994. Max Phipps interpreta The Toady, o fiel assistente de Lord Humongous, que é conhecido por sua lealdade e comportamento submisso. Phipps trouxe um toque de humor negro e também uma excentricidade para o personagem. Ele também é conhecido por seus trabalhos em Ânsia, de 1979, Steer, de 1980 e Piratas das Ilhas Selvagens, de 1983. Galera, sempre lembrando, esse QR Code que está aqui do ladinho é para ajudar a gente a manter o canal e continuar a trazer as melhores resenhas, aquelas pedidas por vocês. Pode ser 5 pila, 2 pila, 1 pila, o valor que vocês quiserem ou puderem contribuir mensalmente, já vai ser uma baita ajuda. É só apontar a câmera do celular, ir na página do LivePix e fazer a doação. Coloca o nome e, se quiser, também pode deixar uma mensagem. Mas se tu não puder ou não quiser, não tem problema, tá, pessoal? Não precisa fazer o Pix. Um like e um comentário já vai fazer uma baita diferença aqui pro canal. Valeu, de verdade, de coração. Mad Max 2 tem uma das dublagens mais incríveis dos estúdios da Herbert Richards, mas foi meio complicado de fazer essa lista porque alguns personagens não constam o nome do dublador ou das dubladoras. Então, tá aqui o que eu consegui apurar para essa dublagem. Minha visão se embaça. Tudo que resta são recordações. Eu me recordo de uma época caótica. Eu trago um caminhão que aguente aquele tanque e vocês me devolvem o meu carro e me dão toda a gasolina que eu puder levar. Para fazer o serviço eu preciso de 4 galões de diesel e um pouco de gasolina. Um cara rápido. Pode ter uma faca embaixo. Vou ter que meter essa flecha na sua cabeça. Mas lembrem-se de uma coisa, aquilo não é só um tanque de gasolina. É o nosso passaporte para um lugar longe desses animais e de suas máquinas. Já houve muita violência, muita dor. Simplesmente saiam. Entreguem a bomba e todo o complexo. E eu pouparei suas vidas. Não, oferta nenhuma. Vamos entrar e matar todos eles. Matar. Todo mundo, nós vamos partir hoje à noite. Vocês já sabem o que fazer. Você vai deixar ele embora? Então vamos ficar com o carro dele. Pneus furados e alguns dentes da engrenagem da caixa de marcha estão quebrados. O radiador está com um furo no meio. A bomba d'água está rachada. O carburador está desregulado. Tá bem, já resolvi. Eu vou falar com esse tal de Humongous. Ele é muito razoável.
Bastante aberto a negociações. Cessar fogo! Cessar fogo! Pelo amor de Deus! Cessar fogo! Eles têm paz! O cachorro da raça Blue Heeler de Mad Max 2, ele foi salvo da eutanásia um dia antes de ser sacrificado. Membros da equipe, eles visitaram um abrigo procurando um animal de estimação para o elenco do filme. Um companheiro para Max num mundo tão sombrio e devastado. No roteiro, esse companheiro seria um cachorro, então, a produção decidiu pela icônica raça clássica da Austrália. Originalmente, George Miller tinha idealizado o cão com apenas 3 patas e ele se chamaria Trike. Mas, como não acharam um Blue Heeler de 3 patas e cortar uma das patas dele estava fora de cogitação, foi decidido que o cachorro se chamaria apenas Dog e teria 4 patas. Ele se saiu muito bem, sendo treinado e aprendendo alguns truques em poucas semanas. E para proteger ele do barulho ensurdecedor dos motores, ele foi equipado com protetores auriculares personalizados. Quando as filmagens terminaram, um dos membros da equipe adotou o doguinho e deu para ele um lar para sempre. Com certeza, uma das cenas mais impressionantes do filme, em que um dos Raiders, ele pilotando uma moto, colide com um carro e gira no ar, foi na verdade um acidente real e quase fatal. O dublê, Guy Norris, ele deveria simplesmente ultrapassar o carro, mas as coisas deram errado nos cálculos. Ele sobreviveu, mas sofreu uma grave fratura na perna, que tirou ele das filmagens no restante do filme. Ele foi atendido no local pelo próprio George Miller, ex-médico de pronto-socorro, e depois foi encaminhado para o hospital. A filmagem intensa e dramática foi tão marcante que foi mantida no corte final do filme. Kian Nilsson, que interpretou o ameaçador Lord Humungus, ele trouxe um histórico muito incomum para o papel. Ele era um ex-campeão de fisiculturismo e até mesmo ganhou o título de Mr. Suécia, país natal dele. Originalmente, ele era para ter sido o parceiro de Max, Jim Goose, do primeiro filme. A produção decidiu contra, mas deixou algumas pistas, como queimaduras horríveis atrás da máscara de goleiro de hóquei, o uso de veículos policiais pelos Raiders e o próprio uso de uma arma semelhante à arma padrão dos patrulheiros do primeiro filme. O filme foi lançado como Mad Max 2 na maior parte do mundo, mas nos Estados Unidos, onde o Mad Max original tinha meio que fracassado nas bilheterias, ele foi renomeado apenas como The Road Warrior e lançado como um filme independente. Mas claro, futuramente seria associado à franquia de sucesso e uma trilogia sensacional. E para vocês terem uma ideia da grandiosidade de Mad Max 2, no meio do deserto árido australiano, na pequena cidade de Silverton, existe um verdadeiro paraíso para os fãs de Mad Max. O Museu Mad Max 2, e ele oferece uma experiência imersiva recriando fielmente o complexo da pequena refinaria do filme, permitindo que os fãs explorem os bastidores da produção e revivam momentos inesquecíveis do filme. O local é um verdadeiro tesouro para os apaixonados por cinema e pela cultura pop, principalmente pelos eventos de cosplay do filme que acontecem ao longo do ano e se tornaram um importante atrativo turístico para Silverton, atraindo visitantes do mundo todo. E onde assistir esse clássico de ação pós-apocalíptico? Como sempre, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o filme Mad Max 2 está disponível nas plataformas Mas hoje eu tô... Que tristeza. O filme Mad Max 2 está disponível nas plataformas de streaming da Apple TV, Microsoft Store, Prime Video e no Max. Mas sempre lembrando que vocês vão ter que confirmar a disponibilidade. A trilogia Mad Max, ela é incrível. E pode ter certeza, eu vou trazer a resenha dos outros 2 filmes, porque tem muita coisa legal. Mas como eu falei antes, para mim esse aqui é o que mais destrava a minha memória. Seja por ter sido o primeiro que eu assisti ou pela época. E até mesmo pela nostalgia que a Rede Globo impactou em todos que ainda não tinham sequer um videocassete em casa. Esse filme é um marco no cinema, não só por todos os aspectos técnicos que eu já citei, mas principalmente
por aquilo que ele causa em cada um de nós, nas várias formas que ele entra nas nossas mentes e gera uma gama de sensações diferentes, únicas em cada pessoa particularmente. Mad Max 2 é uma viagem incrível dentro de um universo cultuado e adorado por milhares de fãs. Um mundo ficcional e visceral de aventura, ação e crueldade, que mesmo depois de décadas ainda faz a gente pensar: será que tudo isso não pode acontecer de verdade? Pensem nisso. Não te esquece de comentar qual é o teu filme pós-apocalíptico favorito. Já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho e deixa o teu like, que ajuda para o algoritmo entender que a gente é relevante aqui no YouTube. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui para rebobinar junto comigo pela magia da nostalgia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!